Agricultura de precisão, uma revolução no campo. A agricultura de precisão é uma estratégia inovadora que vem ganhando cada vez mais destaque no setor agropecuário. Com o avanço das tecnologias, ela permite otimizar a produção rural por meio da coleta, análise e aplicação precisa de dados sobre as condições do solo, clima, plantas e insumos utilizados. Essa prática não se limita apenas ao uso de equipamentos sofisticados, mas também à integração de sistemas complexos que facilitam a tomada de decisões, tornando a produção mais eficiente e sustentável. Em sua essência, a agricultura de precisão envolve a coleta de dados, processamento e análise dos mesmos para realizar a tomada de decisão de forma mais assertiva. Isso acontece por meio da utilização de ferramentas tecnológicas, como sensores, satélites e drones, que permitem o monitoramento constante de grandes áreas agrícolas. A ideia central dessa abordagem é entender a variabilidade dentro das lavouras, ou seja, as diferenças entre os diversos pontos de um terreno, para poder tomar decisões que otimizem a produção de acordo com as necessidades específicas de cada área. A coleta de dados é um dos pilares dessa tecnologia. Sensores instalados no solo, por exemplo, podem medir a umidade, a temperatura e até a densidade do solo. Satélites e drones, por sua vez, permitem observar a vegetação e monitorar a saúde das plantas, fornecendo informações valiosas sobre o crescimento das culturas. Isso facilita a detecção precoce de problemas como pragas, doenças ou deficiências nutricionais, possibilitando ações corretivas em tempo hábil e evitando o desperdício de insumos. Após a coleta de dados, entra em cena o processamento e a análise, que são feitos por meio de tecnologias como a inteligência artificial e o aprendizado de máquina. Esses recursos permitem não apenas processar uma grande quantidade de informações, mas também identificar padrões que seriam impossíveis de perceber manualmente. A análise desses dados possibilita uma compreensão detalhada do comportamento das plantas, a variação da fertilidade do solo e a previsão das necessidades futuras de manejo, com base nas condições atuais. Com base na análise desses dados, a tomada de decisão na agricultura de precisão é feita de forma muito mais precisa. Em vez de adotar uma abordagem uniforme para toda a plantação, como era feito em métodos tradicionais, a agricultura de precisão leva em conta a variabilidade da produção. Ou seja, o produtor passa a adotar práticas diferenciadas para diferentes áreas de uma mesma propriedade, otimizando o uso de insumos como fertilizantes, defensivos agrícolas e até a irrigação. Um exemplo prático disso é a aplicação de fertilizantes. Em uma agricultura convencional, o fertilizante é distribuído de maneira uniforme por toda a área plantada. Porém, com a agricultura de precisão, é possível identificar as áreas do campo que realmente precisam de mais nutrientes e aplicar fertilizantes de forma localizada, reduzindo o desperdício e os custos. Além disso, isso contribui para a preservação ambiental, já que evita o excesso de produtos químicos no solo e na água. Outro aspecto importante da agricultura de precisão é o seu foco na eficiência no uso de insumos e recursos. Ao coletar dados detalhados sobre as condições de cultivo, o produtor pode ajustar o uso de insumos de acordo com a necessidade real de cada área da propriedade. Isso significa que não será mais necessário aplicar pesticidas em toda a lavoura, mas somente nas áreas que apresentam sinais de infestação de pragas, o que torna a produção mais econômica e menos impactante para o meio ambiente. Além disso, a utilização de recursos de forma mais eficiente contribui para o aumento da produtividade e da qualidade dos produtos. Ao melhorar as condições de cultivo e otimizar o uso de insumos, é possível obter colheitas mais abundantes e de melhor qualidade. Isso se traduz diretamente em maior rentabilidade para o produtor. A redução do desperdício e a melhora no manejo das áreas agrícolas fazem com que o produtor consiga aumentar sua produção sem expandir a área plantada, o que é um benefício tanto econômico quanto ambiental. A rentabilidade é, de fato, um dos principais objetivos da agricultura de precisão. O aumento da eficiência, somado à otimização do uso de recursos e à redução de custos, resulta em maior lucro para os produtores rurais. No entanto, a rentabilidade não é alcançada apenas por meio da redução de custos, mas também pelo aumento da qualidade dos produtos. Uma colheita mais saudável e com melhores características de mercado possui maior valor agregado, o que se traduz em um preço melhor para o produtor na hora da venda.
Um aspecto igualmente importante da agricultura de precisão é a sua contribuição para a sustentabilidade da produção agropecuária. Ao adotar práticas mais eficientes no uso de insumos, a agricultura de precisão contribui para a preservação dos recursos naturais, reduzindo a pressão sobre o solo, a água e o ar. Além disso, a monitorização constante das culturas permite que os produtores adotem medidas preventivas, como controle de pragas e doenças, o que ajuda a evitar a degradação ambiental. A sustentabilidade também está relacionada à redução do impacto ambiental da agricultura. Em vez de depender de práticas intensivas e invasivas, a agricultura de precisão possibilita um manejo mais equilibrado e adaptado às necessidades de cada área. Isso resulta em uma utilização mais racional dos recursos naturais e um menor impacto no ecossistema. A diminuição do uso excessivo de pesticidas e fertilizantes químicos, por exemplo, contribui para a preservação da biodiversidade e a qualidade da água e do solo. A adaptação da agricultura de precisão às diferentes realidades do campo também é um fator relevante. Cada propriedade rural tem características únicas, como tipo de solo, clima, topografia e disponibilidade de recursos. Por isso, a aplicação de tecnologias de precisão deve ser customizada para atender a essas particularidades. Com isso, é possível otimizar a produção de forma mais eficaz, considerando as especificidades de cada região e até mesmo de cada cultura. Com o tempo, a agricultura de precisão também tem o potencial de gerar novos modelos de negócios no campo. A crescente demanda por produtos agrícolas sustentáveis e de qualidade tem impulsionado a utilização dessas tecnologias, o que cria oportunidades para que novos fornecedores de equipamentos, serviços de monitoramento e análise de dados, além de soluções de tecnologia, possam surgir. A inovação no setor agropecuário, portanto, se torna um motor para o desenvolvimento econômico e tecnológico no campo. A introdução da agricultura de precisão também tem impactos no perfil do trabalhador rural. A demanda por profissionais capacitados para operar e analisar as tecnologias utilizadas nesse tipo de agricultura tem crescido. Isso significa que, além de aumentar a produtividade, a agricultura de precisão também pode contribuir para a capacitação e qualificação dos trabalhadores do campo, promovendo um desenvolvimento mais sustentável e tecnológico do setor agropecuário. A agricultura de precisão, portanto, é muito mais do que uma simples aplicação de tecnologias no campo. Ela é uma estratégia de gestão que visa melhorar a produtividade de maneira sustentável, econômica e eficiente. Através da coleta, análise e aplicação inteligente de dados, é possível não apenas aumentar a produção, mas também preservar os recursos naturais e contribuir para a rentabilidade do produtor rural. Em um mundo cada vez mais desafiado por questões ambientais, a agricultura de precisão se apresenta como uma solução inovadora para a produção de alimentos de forma responsável e eficiente. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!